Que Deus ilumine, abençoe e prospere os seus caminhos. Estamos chegando mais uma vez, através do Saindo da Crise, a todo o estado de Santa Catarina. E eu gostaria de me dirigir diretamente a você. Você que se encontra desesperado, com causas perdidas, causas trancadas e com a sua vida financeira indo de mal a pior. Você que chega à conclusão de dizer assim, Pastor Odoni, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. É tantos problemas que eu tenho enfrentado, são tantas dificuldades que na realidade eu não sei mais o que fazer. Nós temos uma central de atendimento para isso, você sabia? Nós temos o nosso SOS espiritual 24 horas no dia para atender a tantos que precisam. Se você precisa ligar e conversar com alguém, você está endividado, desempregado, faliu, perdeu tudo que tinha, perdeu o emprego esse mês, perdeu a sua dignidade, entra agora através desse número, do 11, vai aparecer na sua tela, primeiro 11 3573 3500. Você pode fazer isso agora. Liga para o programa ou envia sua mensagem como queira, nós vamos te ajudar. Estamos aqui prontos para lhe atender. E também temos o 3216 6162, DDD 48, 3216 6162. Para que dê tempo de você ligar ou enviar mensagens, eu vou à matéria do programa de hoje e já em seguida eu volto falando o que nós vamos fazer aqui no Congresso nessa segunda-feira. Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 9 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Um número grande de homens e mulheres que lutam diariamente para pagar contas, para sobreviver. Para alguns ainda é muito difícil realizar sonhos, viajar, ter um imóvel. Muitos pensam até que viver com estabilidade financeira é uma conquista para poucos. Mas, e quando se tem muito? Praticamente o que a maioria sonha. E aí, perde-se tudo. Muitos milionários ficaram famosos por suas falências. Entre aqueles que perderam quase toda a sua fortuna em apenas alguns dias ou semanas, estão o investidor Adolf Merkel, que já foi uma das pessoas mais ricas da Alemanha e acabou destruído pela crise financeira de 2008. Adolf Merkel era um industrial alemão. Na época da crise, buscou mais de $1 bilhão em empréstimos para cobrir as perdas incorridas por seus conglomerados. Mas enquanto seu império caminhava para o colapso, Merkel cometeu suicídio, se jogando na frente de um trem perto da casa onde morava em 2009. O ex-joalheiro das estrelas Nirav Modi, cujas peças caras eram usadas por nomes como Kate Winslet e Dakota Johnson, foi extraditado de Londres para a Índia. Com lojas em todo o mundo, foi acusado de fraudar um banco estatal em $1,8 bilhão para financiar a expansão de sua empresa, que acabou falindo. As autoridades indianas estão recuperando as dívidas de Modi, confiscando e vendendo seus bens, incluindo sua valiosa coleção de arte. Já no Brasil, o ex-jogador de futebol Leandro Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, sabe muito bem o que é perder todo o patrimônio conquistado em 20 anos de carreira. Eu pensava, como que eu vou pagar minhas contas agora? Como que eu vou olhar, vou andar na rua, né? As pessoas... Pô, o Leandro não pagou conta. O Leandro é um jogador de futebol. O ex-jogador de América, Cruzeiro e Botafogo, Leandro Guerreiro, contou em entrevista como perdeu todo o dinheiro que acumulou na carreira do futebol. O ex-atleta caiu num golpe financeiro, conhecido como pirâmide, aplicado por um homem que comprava e revendia camarotes dos maiores eventos esportivos do mundo. Tinha mansão, né? Os melhores condomínios do Rio de Janeiro, tinha apartamentos, né? Tinha carros. Só que chegou num momento que eu pensei, eu vou vender tudo e vou investir nesse cara. Tá dando resultado. Era uma ilusão que eu vivia, né? Vendi tudo que eu tinha e investi nesse cara.
praticamente perdi tudo mesmo, só não perdi o que eu tenho mais de precioso, que é a minha família. Leandro Guerreiro perdeu mais de 5 milhões de reais. Na época, entrou em desespero. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei praticamente 2 semanas no quarto escuro. Escuro, não queria fazer nada, sabe? Não queria fazer nada, só chorava. Pensava, pô, que sofrimento, 20 anos sofrendo. Vida de jogador não é fácil, né? O cabeça da pirâmide, ele se matou. O cara se matou. Se jogou do 38º andar. O ex-jogador decidiu expor o drama que passou para alertar outras pessoas. Afinal, no mundo com tantas ofertas e disputa, ainda existem muitos que sofrem com sonhos interrompidos e com perdas financeiras avassaladoras. Pessoas que acabam focando toda a energia em bens materiais, mas não sabem como proteger suas conquistas. E quando as perdem, não encontram sentido para a vida. Afinal, antes de questionar por que tem sido tão difícil ou por que você não consegue conquistar o que almeja, quais têm sido as suas prioridades? Olha, hoje a prioridade é sempre o sucesso profissional, o sucesso familiar. Eu acho que não foge, 99% dos brasileiros tem esse sonho, né? Poder viajar o mundo, né? Minhas prioridades são pagar minhas contas em dia, é a principal, cuidar da minha saúde, trabalhar com os meus artesanatos que eu amo de paixão e manter minha casa sempre em ordem. Conhecer novas culturas, eu acho que é principal, uma realização profissional. E o resto eu acho que eu não colocaria em ordem, mas assim, acredito que saúde e família. Mas e Deus? Na lista de prioridades para alguns, Deus não apareceu. Eu não costumo muito ir pra igreja nem nada, só que eu tenho minha religião. Aí eu só leio bastante sobre. Eu não sei se tá muito na minha prioridade mesmo, sabe? Eu acho que eu não costumo pensar muito nisso, não. Uma realidade que constatamos a cada dia. Pessoas que listam seus sonhos, lutam para conquistar grandes carreiras, viagens inesquecíveis, bens materiais, vida financeira invejável, mas não priorizam o que realmente tem valor. Nós mostramos através da fé, da palavra de Deus, que é possível você mudar a história da sua vida. Há quem esteja chegando no congresso segunda-feira com a sua vida toda destruída. Há quem chega aqui no congresso, na nossa Catedral de Florianópolis, endividado, com pensamentos ruins, maus. E quando eu digo pensamentos ruins, maus, são justamente os pensamentos de suicídio. Pessoas que pensavam antes em dar cabo da própria vida. Hoje, essas pessoas, graças a Deus em primeiro lugar, e a essa reunião de segunda-feira, no lugar de morrer, essas pessoas querem viver. Eu quero compartilhar com você aqui no programa, nesse momento, histórias de pessoas que estavam numa situação igual à sua, de repente até pior, mas elas venceram, porque elas ouviram a voz da fé. Essas pessoas chegaram aqui católicas, evangélicas, espíritas, com religião e sem religião, sabe, com profissão e sem profissão. Muitas vieram por um programa de televisão como esse, é verdade. Muitas chegaram por um programa de rádio ou pelo convite de alguém, mas ao chegar aqui no congresso segunda-feira, elas receberam a aliança consagrada, a mesma que você vai receber nessa segunda-feira. Uma aliança para que você venha usá-la na sua mão, totalmente gratuita, e firmar um compromisso entre você e Deus. E uma vez Deus estando à frente da vida econômica, não tem como dar errado. Eu quero que você acompanhe comigo esses resultados. Olha a multidão primeiro aí, ó. Muita gente vindo pegar aliança. Obrigado até a produção por colocar as imagens. Está aí, ó. Entre essas pessoas, e nós temos aí várias profissões. Aí tem empresários, aí tem aposentados, profissional liberal, aí nós temos vendedores, pessoas que decidiram vir colocar à disposição a sua vida econômica de Deus. E o que aconteceu ao pegar a aliança?
os resultados. Veja só o que vem acontecendo. Qual o nome da senhora? É Maria Polônia Jesus Domingos. Maria Polônia. Dona Maria, o que aconteceu usando o propósito da aliança? Pastor, foi uma bênção muito grande que Jesus deu para mim, né? Como eu já contei aqui, que eu orei bastante, Jesus deu a bênção para o meu filho, hoje ele faz o design, e ele não esperava que mês passado eu vim contar isso aqui, porque é tudo da mão de Deus na vida dele. Jesus tem cuidado dele, tem guardado ele, e esse trabalho dele é uma bênção que Deus deu para ele. A senhora sempre orou por ele aqui no Congresso? Sempre. Pedindo, trago a roupa dele às sexta-feira, sempre pedindo por ele. Jesus tem dado a vitória para ele, em tudo. Então agora, quando chegou o mês passado, ele fazia o trabalho dele, mas ele ganhava por peça, né? Sim. Aí era muito pouco. Mas agora, no começo de abril, ele ficou muito emocionado e até eu fiquei e agradeci a Deus. Eu disse, meu filho, tu tens que agradecer a Deus de manhã, à noite, onde tu for, e cada trabalho teu, tu agradece a Deus, foi tudo Deus que fez. Ele estava em casa assim, sem esperar, ligaram para ele pelo celular, né? Avisando ele para ele olhar na televisão que estava fazer um lançamento do trabalho dele. Aí ele ficou todo emocionado e veio dizer para mim, mãe, a senhora vem aqui ver uma coisa aqui, eles estão fazendo o lançamento do meu trabalho. Eu não esperava isso aí, eu disse, é a mão de Deus, meu filho, agora tu agradece a Deus porque é Deus que fez isso aí para ti. E aí o empresário dele disse assim, olha, Mael, e vai ter muito mais trabalho para ti, porque Graças o povo está gostando do teu trabalho. Através da sua oração aqui no Congresso, no Deus tem honrado o teu filho. Tem honrado, Amém. porque ele ganhava por peça, e agora eles deram um salário bom para ele por mês. Deus vai honrar. Para ou continua? Não, vou continuar. Amém. Deus te abençoe. Faço por mim e faço pelos meus filhos. Amém. Como é que é o nome da senhora? Simone. Simone. O que aconteceu, você vindo segunda-feira, peitoral do juízo, propósito de fé, aliança, tudo que a gente faz aqui. O que mudou? Assim, pastor, no mês de novembro começou, a gente soube que a gente ia perder um trabalho. Tudo bem. Aí eu fui para o altar. Como sempre, eu vou para o altar. Eu disse para o pastor, eu contei a situação para o pastor, e o pastor, vai firme, mulher. Foi para o altar. Pois bem, a gente ficou um mês, em novembro, sem trabalho, um trabalho só, né? E antes de terminar o mês, para começar o mês de dezembro, a gente foi chamada de volta para o trabalho. Naquele que você tinha perdido. Naquele que a gente ia perder. Voltemos com as mesmas condições de antes e renovemos, né, aquele contrato. E nisso veio uma proposta de um outro trabalho numa casa, um pequeno jardim. A moça nunca nos viu, né? Ela contratou a gente, ela já pagou antecipado, né? Ela não viu a gente ainda. Ela fez tudo, contratou, pagou, já adiantado até metade do ano, para a gente fazer o jardim dela. Quer dizer que até a metade do ano que vem, você já tem a quantia certa. Quantia certa, acertada já. E outras coisas que estava tudo parado, aconteceu. Deus é grande, né, Deus é grande. Mas assim, pastor, eu fiz um voto também com Deus que o mês de dezembro eu terminaria com chave de ouro. E viria do norte da ilha para fazer aqui toda segunda-feira. E Deus honrou. Deus honrou, porque eu fiz um sacrifício. Eu disse, eu vou de manhã. Não que eu tenha que depois ir para o trabalho, mas eu vou de manhã. Vê que Deus abençoa aquele cujo propósito no coração é firme, né? Deus te abençoe e vai vir muito mais. Amém. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal.
Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Olha que legal, né? Cada resultado, cada testemunho, são várias pessoas. E nós temos testemunhos aqui para ficar mais de horas colocando no ar, de pessoas que estavam sofrendo, devendo, perdidas, desorientadas. Mas ao chegar no Congresso tudo mudou. Volta aquelas imagens, produção, que foi colocada agora há pouco, coloca para a gente aí da multidão passando no altar. Olha o povo aí com a aliança na mão, você está vendo aí? Olha a aliança nas mãos das pessoas, uma aliança gratuita, vieram aqui, pegaram a aliança, firmaram um pacto com Deus e passaram pelo altar, está aí, ó. Aí você vai me perguntar, qual é o custo, pastor Odoni, dessa aliança? Ela é totalmente gratuita, gratuitamente. Aí você vai escolher, né, em colocar essa aliança na mão esquerda, ou colocar na mão direita, ou colocar na bolsa, carregar na carteira. A decisão ela vai ser sua. A decisão é sua. Você quer uma aliança dessa para fazer um compromisso com Deus? Então esteja nessa segunda-feira. Eu estarei às 10 horas da manhã e também no horário das 3 da tarde, 10 horas e 15 horas. Pastor Juliano estará às 7 da manhã, meio-dia e às 19 horas. Aqui, ó, na Avenida Mauro Ramos, cadê as imagens? Avenida Mauro Ramos, 1310. É aqui que segunda-feira você vai vir e vai pegar a sua aliança. Pode encher a tela, porque aqui é o lugar do seu testemunho, tá bom? Bem no centro da cidade de Florianópolis. Agora eu quero compartilhar com você, queria que você acompanhasse comigo, um quadro que nós temos. Eu sempre coloco aqui esse quadro, chamado Momento Empresarial. E sempre colocamos a história de uma pessoa que hoje tem uma história de motivação, de superação, chegou no Congresso, não era nada, mas por obedecer à voz da fé, tomaram uma decisão e hoje estão fazendo a diferença. Vamos ao quadro Momento Empresarial. Momento Empresarial. Eu sou o André, falo aqui diretamente de Dubai. Ao fundo, o senhor pode ver ali o Burj Khalifa, que é a torre, o prédio mais alto do mundo, mais de 800 metros de altura. Eu estou aqui a negócios, né? Conheço também outros lugares do mundo, Estados Unidos, Europa, Suíça, Espanha, Panamá, enfim. Hoje eu estou em lugares onde eu nunca imaginava estar, mas nem sempre foi assim. Quando eu conheci o Congresso, eu vivi uma situação totalmente destruída, de miséria total, sem perspectiva, sem credibilidade. Eu achava que aquela situação não tinha como mudar, eu tinha que viver daquele jeito pro resto da minha vida. Quando eu cheguei, para me sustentar, eu vendia balas no semáforo. Foi assim que eu cheguei no Congresso. E eu entendi que eu precisava ter um pacto com o altar. Primeira coisa, me tornei dizimista fiel e comecei a me lançar no altar. Toda segunda-feira, sem quebrar, eu estava lá na minha corrente. E estou até hoje, né? E Deus começou a abençoar, começou a abrir as portas. E hoje eu vou a lugares onde eu nunca imaginaria chegar. Então Deus tem sido fiel. Mas eu vivi momentos de lutas, de guerra. Momentos em que eu estava plantando, momentos em que eu estava na minha corrente e aparentemente não estava acontecendo. Mas eu permaneci plantando, eu permaneci sendo fiel. Eu não quebrei a corrente, o Congresso. E Deus, ele foi fiel. De repente você, aí do Congresso de Florianópolis, você está nessa situação. Você aparentemente não está vendo o resultado. Não quebre a sua corrente de segunda-feira. Não quebre o seu pacto com o altar. Seja fiel a Deus. Plante no altar. Se lance no altar. Não tenha medo. Se lance. Planta. É momento de plantar. Mas você pode ter certeza que vai chegar o momento que você vai colher. Assim como aconteceu na minha vida. Eu plantei. E no momento certo e oportuno, eu colhi. Deus, ele abençoou. E isso vai acontecer com vocês também. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí do Congresso de Florianópolis. Que Deus abençoe a todos aí.
tempo. Ninguém pode fugir dele. As regras dos ponteiros passam, assim como as oportunidades, aproveitadas ou perdidas. No entanto, muitos querem resultados, sem abrir mão da rotina. Vem o dia, logo é noite. Aquilo que é passou, e o que há de ser ainda é incerto. Termina a semana, e o que foram feitas das 168 horas que se passaram? No que e como você investiu todo esse tempo? Apenas 1h30, menos de 1/3 do seu dia, é mais do que suficiente para prosperar e alcançar o tão almejado êxito financeiro. Saia da rotina. Invista o seu tempo na reunião que trará resultados positivos e respostas urgentes para a sua vida econômica. Congresso para o Sucesso. Acredita, você pode ir muito além do que você pode imaginar. Você é mais forte do que pensa que é, meu amigo. Nada está perdido, não se entrega, não joga a toalha. Para que você esteja amanhã fazendo parte desse quadro Momento Empresarial, você precisa ser forte. Enfrenta essa dívida, permita a Deus te ajudar. Olha que testemunho glorioso você acompanhou aí. Tome a sua decisão. Vamos estar juntos segunda-feira aqui no Congresso e todos vão receber gratuitamente a aliança consagrada. Eu quero colocar um intervalo que explica mais sobre esse propósito da aliança dentro do ano de 2023. E logo em seguida eu volto para finalizar o programa e para falar sobre a fé que estamos vivendo. A fé da fogueira santa, da troca de espírito, nessa fé de Gideão. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários, compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda, e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Bom, e nós começamos e estamos vivendo a fé
da fogueira santa, da troca de espírito, na fé de Gideão. E nós temos falado a todas as pessoas, quando há essa troca de espírito, essa mudança de pensamento, é aí que o Espírito de Deus, ele tem liberdade para agir nas nossas vidas. Nós estamos vivendo essa caminhada. De segunda a sexta-feira, nós temos a oração, a caminhada da fé, às 22h30. Às 22h30, de segunda a sexta-feira, nós temos, pelas páginas de rede social da Igreja Universal do Reino de Deus, a transmissão dessa caminhada da fé e a oração da Fogueira Santa de Israel. E nós estamos vivendo, nesse mês de julho, nós teremos a oportunidade de ir até o altar, sacrificar a Deus para uma troca de espírito. Mudou a pessoa, a identidade dela, mudou o espírito dela, de um espírito cansado, de um espírito entregue, desanimado, para um espírito de revolta. É aí que tudo muda na vida do ser humano. Até porque Deus não pode fazer nada na vida de um acomodado. Você precisa estar revoltado, indignado com tudo de ruim e de errado que você está vivendo. Ainda hoje, em qualquer templo da Universal, você vai ouvir falar dessa fé, tá bom? Deus te abençoe e até lá. Vivemos em um mundo onde a esperança parece fugir. E as pessoas se sentem pequenas e insignificantes. Com os 11 anos de idade, eu sofri um estupro. Eu não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais vontade de viver. Eu fui noiva 2 vezes, sempre acabava sendo traída, sendo humilhada, sendo exposta. E com isso, eu acabei entrando em depressão. Quantas vezes nos vemos perdidos, desanimados, acreditando que somos um mero nada neste vasto mundo? Eu cheguei a ajoelhar na frente dele e falei: William, pelo amor de Deus, para de fazer isso, para de traficar, de roubar. Eu estava corroída por dentro, né? Uma dor imensa na alma, mas estava tentando maquiar. Eu tirei essa foto para postar nas redes sociais. Há uma história que ecoa através dos séculos. É a história de Gideão. O herói improvável que se tornou grande pelo poder do Espírito de Deus. Gideão, o menor entre sua família, não se via como um herói. Após uma trajetória de medo, recebeu o Espírito de Deus e, dirigido por ele, o seu pensamento começou a mudar. E assim, se tornou um líder valente e destemido. Hoje, essa mesma história de transformação se repete. O segredo? A troca de espírito. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu realmente fui empoderada de força, de ânimo, de vontade de viver. Estamos aí hoje com um casamento renovado, a vida transformada, em todos os sentidos. O Espírito Santo mudou tudo. E a gente fica muito feliz quando a pessoa usa o nosso casamento como exemplo, de falar assim: poxa, eu quero que meu casamento seja igual ao de vocês dois. Da minha família, eu era o pior, aquele que não merecia nada. Deus me deu tudo dele, né? Que era ele morando dentro de mim. Não tem como descrever, né? A alegria que eu sinto hoje, a paz que eu sinto hoje. Quando o Espírito Santo se apossou de mim, saiu aquela Tainã fraca, veio a Tainã forte. Saiu medos, complexos, e veio uma força dentro de mim, uma confiança, a qual eu tanto desejei ter. Não importa quão pequeno você se sinta, não importa quão desencorajado esteja, o Espírito Santo tem o poder de transformar vidas e fazer dos comuns verdadeiros vencedores. Em julho, a Fogueira Santa para a troca de espírito. A oportunidade para a transformação total de sua vida em todas as igrejas Universal.